Como um grande cientista entusiasta, eu quero mostrar para vocês aqui na prática como que faz diferença quando você consegue filmar da forma certa, ou seja, expor da forma certa, quando você consegue ter uma boa iluminação, ter uma boa composição, como que isso vai impactar nas suas cores e como que você consegue deixar o seu vídeo ainda mais interessante. Antes da gente ver aqui na tela, eu queria só deixar claro um ponto muito importante. Quando se trata de filmar em log, a gente precisa levar em consideração a tecnologia que as câmeras oferecem para a gente hoje. Até pouco tempo atrás a gente nem discutia isso, mas agora como as câmeras já estão revolucionando, é importante falar sobre isso, que é os bits. Você provavelmente já ouviu falar, minha câmera tem 8 bits ou tem 10 bits. Qual que é a diferença real dos bits e como que eles podem mudar ou atrapalhar você na hora de fazer uma coloração? Resumidamente, bits é a quantidade de tons que tem do preto até o branco. Quando eu tenho apenas um bit, eu vou ter só uma informação de preto e uma informação de branco. É basicamente preto no branco. Quanto mais bits eu tenho na minha imagem, mais informações eu tenho, desde o claro até o escuro, ou do escuro até o claro. Eu consigo ter toda uma transição. Se eu tenho poucos bits na minha imagem, é como se eu tivesse em blocos, eu não conseguisse ver uma transição suave do preto para o branco. Ele sempre vai ter alguns blocos ali. Quanto mais bits eu adiciono na minha imagem, melhor vai ficar essa transição, tanto para os tons quanto também para as cores. É como se nas cores eu estivesse comparando, por exemplo, o círculo cromático quando eu tenho só o RGB e o CMY, depois quando eu tenho mais gamas de cores adicionadas ali no meu círculo, até o momento em que eu tenho todas as transições e todas as faixas de cores completas, tá? É como se eu fosse adicionando mais informações de cores na medida em que eu conseguisse ter essa transição de tons ali. Resumidamente é isso. Quanto mais bits eu tenho na minha imagem, melhor é. E por que eu tô falando isso? Porque até pouco tempo, igual eu falei, a gente não se discutia, porque as câmeras não tinham essa possibilidade, só filmava com 10, 12, 14 bits as câmeras de cinema. Mas hoje, até as câmeras de entrada, as câmeras simples, como a Sony ZV-E10 II ou a FX30, já filmam em 10 bits. A minha câmera que está me filmando nesse momento está filmando em 10 bits, tá? E isso é muito legal porque te dá uma margem maior para você trabalhar com a coloração. Mas quer dizer que eu não consiga fazer uma boa coloração em S-Log2 e S-Log3 com 8 bits na Sony ZV-10? Não, não quer dizer, e eu quero te mostrar aqui como que essas limitações ou como que essas ferramentas podem te ajudar, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos, esses exemplos não são somente meus, são exemplos de vocês também que seguem a gente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Eu pedi vocês para poder mandar exemplos, só para eu poder conseguir mostrar não apenas com as minhas imagens, mas com as imagens de vocês também, e eu quero mostrar os erros e acertos. Bom, vamos para a tela do computador aqui agora. Esse vídeo que o Matheus mandou aqui, ele tem um porém, tá? Eu peguei aqui o EXIF através do XML, deixa eu até tirar essas informações aqui da tela para vocês verem melhor. Peguei aqui essas informações só para vocês verem, ó. Ele filmou com a Sony ZV-E10, tá? Tá filmando aqui com ISO 500, 1/50, 2.5 de abertura e em S-Log3. E mesmo ele filmando em S-Log3 em 8 bits, a exposição tá certinha, ele super expôs, tá tudo certo, tá? Uma das maiores regras é super expor a imagem, vou mostrar depois na prática para vocês verem. E olha só, a imagem tá linda, cara. Eu fiz aqui um teste de color grading e olha só como que essa imagem ficou. Isso é do jeito que ele captou e isso é do jeito que eu deixei o color grading da imagem. Ficou simplesmente lindo, olha só, isso é antes e isso aqui é depois, tá? Isso aqui foi um color que eu fiz. O que é muito importante? Quando você filma em S-Log3, você não tem um trabalho muito grande para poder fazer a correção de cor. Você, com um único clique, consegue deixar a imagem do jeito que você captou na câmera para o jeito que você quer exibir depois. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo aqui só corrigindo, né? Vou abrir aqui meu painel de LUTs só para vocês verem. Ele filmou em S-Log3, certo? Então aqui eu tenho nativo mesmo, tá? Isso aqui é da Sony nativo. Eu consigo baixar no site da Sony, ou se você quiser receber isso aqui também, você pode ir lá no nosso Instagram, em qualquer post que a gente colocou e comentar 709, que eu te mando essa pastinha aqui pra você. 709 lá no nosso Instagram. Aqui eu não consigo mandar direto, né? Mas enfim, esses LUTs aqui são LUTs para poder corrigir do S-Log2 ou do S-Log3. Eu tô aqui com a pasta do S-Log3 e eu tenho várias correções, né? Que eu saio do arquivo em log e ele passa a ser REC 709. E aí, se você corrige da forma certa, você acaba ganhando uma excelente possibilidade depois na pós-produção. Olha só para vocês verem como que afeta. Cara, vou dar um zoom aqui no sol, olha. Vou abrir aqui de novo o painel de mídia. Olha só, S-Log3, tá? S-Log3, olha só, vou mudar, ó. Olha como que muda de um para o outro, olha. A recuperação, o jeito que o S-Log vê ali a sua imagem. O que eu mais uso é esse aqui que tá com a estrelinha azul aqui, tá? Que é o S-Log3 Cine2 para Type-C,
que é exatamente o jeito em que ele filmou. Então eu deixei isso aqui aplicado e depois disso eu venho fazendo o color grading da minha imagem. O legal, cara, de quando você usa isso daqui é que você consegue recuperar muito bem depois aqui na imagem. Então, ó, só uma dica já aqui no início do vídeo, hein? Toda vez que você aplicar o LUT de correção, se você quer fazer qualquer ajuste de cor, de correção, você precisa fazer antes do LUT de correção. Por quê? Porque você consegue alterar a luz e a sombra sem prejudicar a sua imagem, beleza? Então eu vou vir aqui no próprio ajuste aqui mesmo, ó, e vou pegar esse efeito que eu coloquei aqui, que é o correção, e vou colocar ele antes do LUT, tá? Sempre importante fazer isso. E olha só que legal, cara, se eu quiser reduzir aqui a iluminação, eu consigo voltar muito a luz, ó. Ah, eu quero deixar um pouquinho aqui mais superexposto, quero brincar um pouquinho com o contraste, tá? Não quero recuperar tanto para poder não ficar com aquela sensação de estourado lá fora, tá vendo? Quero deixar assim. Cara, só aqui você já consegue fazer muita coisa, ó. Vou subir um pouquinho aqui a saturação da imagem, tá? Vou subir aqui nos tons médios, vou subir nos claros também aqui. Não, nos tons claros eu vou deixar tão alto não. E aqui nos meus tons, vou deixar ele um pouquinho mais pro amarelo, tá? E aqui nas sombras vou deixar um pouquinho mais azulado. Agora eu posso vir aqui e adicionar uma curva. Depois que eu adicionei a curva, eu volto aqui novamente e coloco antes do LUT de correção. Beleza? E aí eu consigo fazer tranquilamente aqui os meus ajustes. E o que eu quero que vocês percebam? Cara, eu não tenho uma imagem prejudicada, ó, filmada em S-Log, tá? E aí o que eu quero que vocês tenham em mente também? A imagem ficar prejudicada no meu vídeo vai depender da lente que eu tenho, do filtro ND que eu estou utilizando na minha câmera. Todos esses fatores vão contribuir muito para saber se você está conseguindo extrair o máximo ou não da sua câmera. Se o seu filtro ND não é bom, você vai conseguir perceber também que ele vai dar algumas indiferenças no seu vídeo, tá? Você consegue perceber tudo isso. Enfim, aqui a gente já trouxe esse look, né? Eu já tinha deixado aqui na parte de baixo esse vídeo aqui, ó, já com a correção feita, ó. Deixei aqui a correção, né, do LUT, deixa eu desativar aqui para vocês verem tudo. Ó, fiz aqui a correção. Tá? Depois que eu fiz a correção, eu não faço a coloração, depois que eu aplico o LUT de correção, o que eu faço é aplicar o LUT de coloração para poder ver mais ou menos o mood que eu quero e depois eu venho aqui e ajusto a imagem para ficar exatamente igual eu desejo. Tá? Então lembrando, ó, passo é, adiciono um LUT de correção do log para o 709, coloco um LUT aqui de coloração que eu desejo e depois eu venho aqui fazendo as correções para chegar exatamente no look que eu quero. E o mais legal é que quando você aplica aquilo ali, depois que você já fez essas correções, você consegue vir aqui dentro aqui do Artlist LUT e depois que você já fez essas correções, você consegue claramente aqui selecionar o mood que você deseja para ficar mais próximo do que você quer. É importante você saber que cada LUT que você aplica na sua imagem, ele vai te dar um resultado diferente, tá? E isso também vai impactar em como que a imagem vai ser deteriorada ou não, tá? Se aqui no céu você vai ver alguma anomalia, se ele prejudicou demais, se as altas estão estranhas, enfim, é só você observar nas altas, nas baixas e no céu se a sua imagem está sendo prejudicada por aquele LUT ou não. Tem LUT que ele deteriora muito a imagem por mexer demais com as cores e tem LUT que fica simplesmente perfeito. De todos que eu apliquei aqui agora, para vocês verem que o resultado ficou lindo, cara, ó. E aí depois, eu quero um pouquinho mais de contraste, não tem problema. Depois que você já escolheu o tom, você pode vir aqui e puxar um pouquinho mais de contraste na sua imagem, beleza? Olha só como é que essa imagem era, vamos dar um zoom aqui e tirar, ó. Olha como que ela era e olha como que ela ficou. Antes, muito simples, muito bem exposta. Por isso que eu falei, quando você está filmando em log, uma das coisas mais importantes é a exposição certa. Eu peguei esse outro take aqui também que eu fiz. Esse take aqui eu filmei em Londres, cara, no vídeo que eu fiz da Sony CV10 em Londres. Tem um vídeo aqui, vou deixar linkado aqui no card pra vocês. Olha só esse look, hein? Isso aqui foi do jeito que saiu da câmera, tá? E agora eu vou aplicar aqui a correção de cor. Olha que louco que fica, velho. Olha só isso aqui. S-Log 3, ou seja, 8 bits. E se a gente for dar zoom aqui na nossa imagem, velho, a gente não tem uma imagem deteriorada, ó. Olha só para vocês verem aqui as informações de preto, olha. Olha só essa qualidade de imagem, olha. Vamos puxar aqui em tudo, ó, no cantinho aqui, ó. Eu não tenho uma imagem deteriorada. Ah, Lucas, esses chuviscos aqui lá no fundo. Cara, é imperceptível se você estiver vendo o take, porque eu tô dando zoom mesmo na imagem. Eu vou mostrar para vocês verem aqui, vai ter uma imagem aqui que foi feito com a exposição errada, né? Aí vocês vão ver que a imagem sofre muito quando você filma com a exposição errada. Olha esse take, zero problemas aí na hora que você está expondo, beleza? Ó, e aqui também a mesma coisa, ó. Deixa eu mostrar para vocês verem aqui o processo de construção de imagem, ó. LUT de conversão, ou seja, ele veio aqui só assim, pronto, chegou aqui, corrigido o log para o 709, depois eu venho aqui e aplico a camada de cor que eu quero, peguei esse look aqui, tá? E aí vocês podem até perceber que, ó, olha aqui no pombo aqui, olha aqui nesse pombo aqui, ó. Assim que aplica essa camada, ó,
olha no pombo, ó, ele enfatiza esse azul aqui no pombo, tá vendo? Não sei se você consegue perceber aqui. Mas enfim, isso aqui acaba não atrapalhando, porque depois, quando a gente vai fazendo os ajustes, eu consigo manter aquilo ali de uma forma imperceptível. E aí eu consigo chegar exatamente no look que eu quero, tá? Outra imagem aqui que eu... Essa imagem não é minha, tá? Essa imagem aqui é do Lucas Gabriel. Olha só essa imagem, olha. Ele mandou essa imagem pra gente, ela tava assim. Também fez a exposição certo, tá? Aqui a exposição tá muito legal, não estourou, não subexpôs. E se a gente faz a conversão, olha só isso, cara. S-log 3, tá? Olha o céu, 0 problemas. Também foi feito de ZV10. Olha só o céu. Não tem nenhum bend, tá vendo? 0 problemas no céu, ó. E aqui é o mesmo processo, gente. Aqui, vamos lá, vou desabilitar aqui para vocês verem. Habilitei aqui, ó, só o LUT de conversão. Depois eu venho com o LUT de coloração, ficou do jeito que eu queria. E aí depois eu venho fazendo alguns ajustes aqui para ficar exatamente igual eu quero. Ah, Lucas, ficou muito preto. A gente pode tirar um pouquinho aqui do preto também, não tem problema, tá? E depois ganhar um pouquinho no contraste aqui, subindo as altas luzes. Olha só esse take, antes e depois, vamos lá, e como ficou. Você provavelmente já me viu falando do Artlist aqui outras vezes. O Artlist é um banco de música, só que agora eles colocaram uma parte só para LUT. Se você tem Artlist e quiser acessar esses LUTs, é só você vir aqui dentro do site, aqui nessa aba aqui onde a gente tem tudo separado, né? Música, footage, template, você vai vir aqui em LUT. E aí é muito legal porque aqui ele te mostra vários exemplos de LUTs que você pode baixar e aplicar nas suas imagens. Todos eles estão categorizados, tá? Você pode selecionar quais são seus favoritos. E também, se você quiser, você pode mudar a imagem para ter uma visualização melhor. Ah, eu quero visualizar como é que vai ser com o carro, tá? Porque o carro tem esse tom vermelho. Você pode vir aqui e baixar esse LUT diretamente para o seu computador, tá? Se você correr de um lado para o outro aqui, você consegue ver a diferença, ó. Esse aqui ele afeta as áreas claras e os verdes, tá? Já baixei aquele dali. Se você quiser um que seja mais frio, você pode vir aqui na aba frio. Você pode vir aqui também baixar outros LUTs com tema mais frio. Vou pegar esse daqui também. É muito bom ter essa ferramenta aqui, porque você pode fazer diferentes testes, né? Que eu tô vendo um carro. Ah, se eu quiser ver com o interior, por exemplo, né? Cenas filmadas no interior de uma casa, interior que eu digo dentro de casa, você consegue ver aqui com exemplos dessa moça olhando para frente. Se você quiser deixar num tom mais quente, também você consegue ver os outros LUTs com tom mais quente, tudo aqui sem ter que baixar, né? Você consegue ter uma visualização mais fácil. Isso aqui é muito legal. Outro exemplo bom também aqui é que você consegue ver por tonalidade de pele. Então, quero ver como é que vai ficar numa pele mais escura, como que eu vou conseguir ter esse LUT aqui aplicável. Eu queria ter um LUT que ficasse mais neutro, ele não fizesse tanta diferença. Você consegue vir aqui e ter uma visualização melhor, né? Inclusive esse LUT aqui eu gosto muito. Baixa os LUTs aqui que são mais interessantes para você e vê qual que vai funcionar melhor para o seu tipo de produção, tá? Só lembra que você pode filtrar por estilos de imagem. Então, se você estiver pesquisando por alguma imagem específica, seja uma imagem de cidade ou imagem de pessoa, seja para um tom de pele filmado no exterior, na natureza, enfim, vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. Quem se inscrever com o link que está aqui embaixo ganha 2 meses grátis no Artlist e dependendo do pacote que você assinar, né, você tem acesso. E dependendo do pacote que você assinar, você tem acesso a todos esses features que tem aqui dentro. Esse aqui é um exemplo de como que a imagem foi feita, ó. Essa aqui é a imagem do jeito que saiu, e esse aqui não é ZV10, isso aqui é FX30 em 10 bits. E olha só como é que essa imagem ficou. Aqui o erro foi de exposição, ó. A imagem tá legal, só que faltou a exposição correta para esse vídeo. Porque na hora que eu faço a coloração, olha o que acontece. Olha o tanto de ruído que veio junto com essa imagem. Cara, tá vendo esse ruído aqui, ó? Esse é o ruído, não é nem grão não, isso aqui é ruído, tá? Ruído mesmo de imagem. Esse ruído aqui, ele ia aparecer de qualquer jeito porque a câmera não tem um sensor grande e tava escuro no lugar. Só que era melhor ele ter aumentado mais o ISO e na pós-produção depois diminuído do que ter que ganhar sombras aqui. Porque nesse vídeo, vamos lá, vamos tirando também as camadas, né? Vou tirar aqui as correções, ó. Só o LUT de conversão. LUT de conversão, olha como é que ficou. A imagem ficou mais escura. Quando eu trago o LUT de coloração, fica dessa forma. E aí depois eu tenho que ganhar luz para poder conseguir chegar desse jeito. Olha o tanto aqui que eu tive que ganhar aqui de iluminação, olha. Olha o tanto que eu tive que subir, tá vendo? Quanto mais eu subir isso daqui, mais escuro vai ficar o fundo. Ah, Lucas, mas se você subir só as altas luzes e deixar o meio mais baixo? O contraste fica muito grande, fica muito pesado, tá vendo? Fica muito sombrio o vídeo. Eu não quero que ele fique sombrio dessa forma. Eu preciso que ele consiga ver um pouquinho lá no fundo. Por isso que luz é tão importante de você conseguir acertar quando se trata disso. Aqui, ó, mais um exemplo de filme noturno. Aqui tá essa imagem do jeito que foi feita e aqui tá a imagem do jeito que eu colori. Só que qual foi o problema dessa imagem? Mesma coisa. Baixa a exposição, né? Não super expôs a imagem e aí veio esse ruído aqui, ó. Não é por causa só do ISO não, viu, gente? O S-Log, se você não expõe da forma certa, ele vai vir esse ruído horroroso aqui mesmo e você vai perder muito com isso depois. Ele filmou também com a Sony ZV-10 e ele fez aqui com ISO 500,
1/125 filmou em 4K em S-Log3. Cara, esse vídeo aqui era só ter feito, tá? Só ter feito a exposição certa, porque ia ficar muito bonito. Aqui eu trouxe uma corzinha pro vídeo, olha só como é que essa cor ficou. E era assim, vamos também desfazer? Ó, só a conversão, trouxe aqui o LUT de coloração e depois eu apliquei aqui as duas conversões, ó. Observem só esse exemplo aqui agora, olha. Essa imagem foi feita com a ZV-E10 em S-Log3, usando a Viltrox 23mm em 1.4, filmando lá em Londres. Olha a diferença que faz o color grading nessa imagem, cara. Olha isso aqui, velho. Olha esse color grading antes e depois. E como é que foi que eu fiz isso daqui? O mesmo processo, tá? Isso aqui era o antes, esse aqui é o depois. Eu fiz aqui o processo de adicionar uma camada, vamos lá, ó. Fiz aqui, ó, uma camada de correção, que é sempre a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois apliquei aqui o meu LUT, tá vendo que esse LUT ele ficou mais azulado? Depois eu só trago ele para o nível que eu quero, para poder conseguir manter exatamente a característica que eu queria para o meu filme. E esse aqui, todos os LUTs praticamente que eu joguei nele ficaram incríveis, cara. Nessa minha pastinha aqui, se eu clicar aqui para vocês verem, olha, vocês vão ver que qualquer LUT que eu aplicar aqui traria um mood muito legal. Todo LUT que você aplicar na sua imagem, você precisa trazer ajustes para ele depois, tá? Tanto que se eu tirar aqui para vocês verem e deixar ele sem nenhuma correção, ó, vamos tirar as correções, você consegue ver o LUT aqui puro, tá? Como que ele alteraria as suas imagens. Cara, muito legal como que você consegue chegar em boas colorações quando você expõe da forma certa, né? E sem contar que quando a exposição tá bonita é muito mais fácil. Só para poder voltar no tópico aqui da ZV-10, o S-Log2 e o S-Log3, eu acabo filmando sempre na ZV-10 com S-Log3 porque eu gosto muito do quanto que ela me entrega de alcance dinâmico no S-Log3. Tem gente que não gosta porque tem medo de ter os bends na imagem, né? Lembra que eu falei com vocês que quando você tem menos bits é mais fácil de você ver esses bends? Eu quero mostrar na prática aqui agora. Essa imagem aqui, por exemplo, é a imagem que eu filmei com a Sony ZV-10, 13mm, e essa imagem aqui, por exemplo, dependendo do que eu for fazer nela, ela vai mostrar os bends na imagem. Por quê? O céu azul dela, tá? O céu azul dela tá muito evidente, ele preenche pelo menos 60% da minha imagem. Assim que eu faço a coloração dela, olha o que acontece aqui, ó. Se a gente vier aqui nessa aba aqui, vocês conseguem perceber os bends aqui, ó? Olha só isso aqui. Tá vendo que dá para você ver quebrando aqui, quebrando a imagem, ó? Isso é quando a gente tem a transição do escuro para o claro, ó. Então, do escuro para o claro, a gente consegue perceber aqui essa variação. Os bends também, cara, vai interferir de acordo com a exposição que você fez, o quanto que você está puxando da imagem. Se você não puxa muito da imagem, se você só mantém ela como uma imagem normal, ó, sem exigir demais dela, você consegue manter ali aquele aspecto ainda sem forçar os bends, ó. Olha só se eu puxo muito. Aí vai aparecer os bends. Se você vê que você está trabalhando com a imagem que ela tá expondo muito o céu, principalmente quando tem um céu muito azul, porque a tonalidade é muito grande, e dependendo do período da manhã ou da tarde que você está filmando, vai exibir esses bends ali com muita facilidade, tá? Isso aí, o que você faz? Só aprende a filmar no lugar certo. Eu trouxe esse vídeo aqui também, né? Até colori o fundo aqui para vocês verem, olha. Isso aqui já é um exemplo mais grotesco mesmo, tá? Eu fiz de propósito, só para vocês conseguirem perceber ali os bends ali no fundo, como que eles afetam a imagem, ó. Mas, se você estiver colorindo o vídeo de um jeito em que você não sugue tanto da imagem, igual eu fiz nesse caso aqui, você consegue também ter aí uma coloração bem tranquila, ó. Tá vendo? Ó? Se eu não sugo muito da imagem, vai muito de boas e não aparece esses bends mais aqui em cima. Agora, se eu sugo muito da imagem, com certeza os bends vai aparecer. Olha só. Olha lá os bends lá em cima lá, ó. Lembrando, se você está contando uma história bem contada, você está fazendo um filme em que você nem está prestando atenção no céu específico, você tem uma boa narração, isso aqui não vai fazer diferença. Vai fazer diferença só para nós que somos técnicos e que gostam de ficar analisando cada um dos pontos. Mas sabendo dessa limitação, você pode trabalhar com essa limitação ao seu favor, ok? Evitar de mostrar quando tem um céu muito grande, né, que ele preenche muita parte da sua imagem. Aí também vai depender da sua exposição, da lente que você está usando, do seu filtro ND, o que você está fazendo para poder conseguir pegar essas informações ali. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu não me importava de aparecer o céu, tá? Outra coisa, esse vídeo aqui, por exemplo, também foi filmado com a ZV-10, todos aqui são ZV-10, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, colori, o céu não tá tão azul. E ele não tem esses bends atrapalhando a minha imagem, tá? Mesmo eu fazendo aqui todo o meu processo, ó, vamos lá. Processo de correção do log para o 709, processo de coloração, depois vim aqui com o meu processo de tirar luz, ganhar contraste, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. E ele não aparece aquilo tudo que aparece naquele vídeo, tá? Vou aumentar a saturação aqui também, ó. Olha só, ele não tem aquele problema de bend, tá vendo? Porque naquela imagem lá, o céu é muito azul, ele é um azul flat.
então fica mais fácil. Se você tem presença de nuvens e tem outros elementos, ele não vai fazer diferença, ó. Tá vendo? Esse outro exemplo aqui também, ó. Também é um outro exemplo filmado com a ZV-10, 23mm da Viltrox, e você não consegue perceber os bends no céu, ó. Não atrapalha, ó. Você não consegue identificar aqui os bends. Agora, se eu vier aqui nessa imagem e começar a exigir muito dela, tá? Começar a puxar muito contraste, muita saturação, olha o que acontece. Aí sim, eu consigo ver que não tem informação suficiente para poder recuperar. E aí a gente começa a ter essas imagens aqui no céu, ó. Só se eu puxo demais as informações. Se eu mantenho simples aqui igual preciso, o suficiente para poder exibir a imagem, cara, olha esse take, velho. Olha esse take. Tá lindo, tá? S-Log3 com a ZV-10 e a 23mm 1.4 da Viltrox. Filmar em log pode parecer muito complexo quando você não busca informação. Se você está se informando, você consegue aprender a utilizar essa ferramenta. Lembrando que é uma ferramenta, não é obrigado a filmar em log, você pode utilizar do jeito que você quiser, quando você precisar. Se você está fazendo um projeto que não precisa de log, não filme em log, é só uma ferramenta para você poder alcançar outros patamares de cor, porque o arquivo te ajuda muito, beleza? Se você tem uma Sony, seja ela ZV-10, a 6300, a 6500, qualquer Sony que você esteja e você quer aprofundar mais, lá na Reclane a gente ensina a utilizar o melhor da sua câmera. Se você quer aprender com aulas como essa, em que eu te mostro na prática, como um cientista mesmo ali, como que você pode alcançar melhores qualidades de imagem através da sua câmera, é só você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo na descrição. E se você gostou desse tipo de vídeo, no modo mais cientista, comenta aqui que a gente pode trazer outros vídeos também. Se durante o vídeo você ficou com alguma dúvida que a gente possa te ajudar e pode se tornar um conteúdo legal aqui para o YouTube, comenta aqui que sempre ajuda quando vocês trazem ideias para a gente poder conseguir produzir conteúdos novos aqui no YouTube também. Antes desse vídeo aqui terminar também, eu vou deixar aqui do lado o vídeo que eu fiz em Londres, utilizando a Sony ZV-10. Assiste esse vídeo aqui só para você ter uma noção do que dá para se fazer caso você tenha essa câmera e saiba utilizar ela ao seu favor. Clica no link que está aparecendo aqui em cima. Vejo você lá.